Qual o efeito da sua percepção da realidade sobre fenômenos reais? Por exemplo, a sua fisiologia. Em 1979, a psicóloga Ellen Langer elaborou um experimento de uma semana envolvendo um grupo de homens então tinham 75 anos de idade. Ela queria provar que a nossa construção mental, ou seja, a maneira como nós pensamos sobre nós mesmos, influencia diretamente o processo de envelhecimento físico. Olha aí. Os homens não receberam, antes de chegar lá, muitas informações sobre a natureza do experimento, exceto que eles ficariam isolados durante uma semana num retiro e não poderiam levar consigo fotos, jornais, revistas, nada. Absolutamente nada. Quando eles chegaram, eles foram reunidos em uma sala, informados que durante a próxima semana eles deveriam fingir que estavam, em 1959, quando eles tinham 55 anos. Então eles tinham 75, mas eles deveriam fingir a idade de 55 anos. Para reforçar o cenário, eles deveriam se vestir e agir como faziam na época, e eles receberam até documentos de identidade com fotos da época. E no decorrer da semana eles foram instruídos a conversar sobre o presidente da época e outros eventos que realmente ocorreram na vida deles naquela época. Alguns começaram, durante o experimento, a se referir a antigos empregos no presente, como se nunca tivesse se aposentado. E foram colocadas revistas com edições da época, revistas famosas da época, nas mesas do café da manhã, nas salas de convivência. E, em resumo, todos os detalhes foram pensados para fazer eles olharem o mundo com as lentes da época que eles tinham 55 anos. A pesquisadora basicamente estava argumentando que, ao mudar a realidade subjetiva desses homens de 75 anos de idade, era possível alterar a realidade objetiva da idade deles. Olha só que coisa. E foi exatamente o que aconteceu. Antes do retiro, esses homens foram testados em todos os aspectos que se deterioram com a idade: força física, postura, percepção, cognição, memória de curto prazo. E, após o retiro, a maioria dos homens tinha apresentado, olha só, melhorias em todos esses aspectos. Eles se mostraram significativamente mais flexíveis, com uma postura melhor, até com muito mais força nas mãos. A visão deles chegou a melhorar quase 10% em média, bem como o desempenho nos testes de memória. Em mais da metade dos casos, a inteligência, que há muito se acreditava ser fixa a partir da adolescência, também melhorou. Até a aparência física deles mudou. Fotos dos homens, antes e depois do experimento, foram mostradas a pessoas que não sabiam de nada disso, não sabiam sobre o experimento, não sabiam porcaria nenhuma, e foi solicitado a essas pessoas que adivinhassem a idade dos homens. E olha só, com base em classificações objetivas, os homens aparentaram ser, em média, 3 anos mais jovens do que antes do experimento. Também não é para 55 anos também não, mas se aparentaram ser mais jovens. Então essas constatações é contra tudo que a gente acredita saber sobre fisiologia e envelhecimento, e tem implicações radicais sobre a relação entre atitude mental e realidade. O seu cérebro tem muito mais poder sobre a realidade, sobre o seu corpo, do que você sabe ou usa.